Olá, pessoal. Bom, nós vamos fazer um resumão sobre a ditadura militar, que foi um período da história do Brasil que perdurou entre 1964 e 1985. Os militares, eles iniciam a ocupação do poder por meio de um golpe que retirou da presidência o então presidente João Goulart, o Jango, E os militares não fizeram isso sozinhos, eles tiveram apoios de alguns grupos sociais, alguns tecnocratas que auxiliaram esses militares a desenvolver planos econômicos, nos primeiros anos da ditadura, mas claro que a gente sabe que nem todos os setores, das nossas forças militares estavam de acordo com isso, Bom, durante o período militar, os nossos governantes vão governar por meio da prática de atos institucionais, que vão colocar em prática, por exemplo, a censura, perseguição política, vão restringir os direitos da democracia, vão reprimir quem é contrário ao regime militar, vão suprimir direitos constitucionais, apesar de, em vários momentos, declararem que são democratas, vai ter aí essa questão, mas na prática, efetivamente, a democracia vai sendo limitada e restringida, praticamente extinta, nós vamos ter uma série, de presidentes que vão subir ao poder nesse período, O primeiro deles é o Marechal Castelo Branco, que assume o poder em 1964 e vai ficar até 67. Ele faz o ato institucional número 1, AI-1, sem a participação do Congresso, daí a gente vê essa característica ditatorial iniciando-se, e aí isso vai dar direito, por exemplo, a esse presidente de cassar mandatos, suspender, aposentar, direitos de outros políticos, Num primeiro momento, esse governo é afirmado apenas num caráter temporário, a fim de organizar o país diante do que eles diziam que tinha uma ameaça comunista. Também vão criar aí, o Sistema Nacional de Informação, que vai ser uma vigilância em torno das pessoas, das oposições ao governo, e isso vai gerar aí até um certo terrorismo nesse período. E vão dizer que vai haver eleições diretas, para a presidência a partir de 1965, o que não vai efetivamente acontecer. Em sequência, é promulgado o ato institucional número 2, que vai instituir o bipartidarismo, ou seja, vai fechar com os demais partidos políticos, certo? E aí nós vamos ter, de um lado, a Aliança para a Renovação Nacional, que é conhecido como ARENA, e de outro, o Movimento Democrático Brasileiro, MDB. A ARENA vai ser o partido de situação, vai ser sempre o partido que vai estar no poder, vai instituir uma ditadura muito violenta, enquanto que o MDB vai ser uma oposição, conservadora, No fim das contas, acabam que são criados esses dois partidos muito de fachada, As eleições diretas vão ser encerradas, Não vai ter mais, então, nenhum tipo de eleição. Então, a ideia é que o Congresso eleja o presidente, Vão começar, por exemplo, a criar tribunais militares que vão julgar crimes que eles consideram contra a segurança nacional, então pessoas que vão contra o regime vão ser julgadas nesses tribunais e, consequentemente, elas vão ser condenadas. E aí nós vamos, enfim, vamos vendo criar esse conjunto de medidas que vão cada vez mais restringindo as liberdades individuais dos cidadãos brasileiros. O ato institucional número 3 vai decretar eleições indiretas para governador e para prefeito também, Vamos ter aí um plano de ação econômica desse governo para tentar baixar a inflação, retomar o crescimento econômico,
Em outubro de 1966, a gente tem o fechamento do Congresso. O Congresso que havia sido eleito democraticamente, anteriormente ele vai ser fechado, né? E aí os militares vão se organizar em uma Assembleia Constituinte, numa cúpula muito pequena, tá? Em 1966, a gente ainda tem mais um ato institucional que vai finalmente finalizar essa Constituição, então vai legalizar a ditadura e as medidas estabelecidas por todos os atos institucionais vão ser consideradas leis. Aí vai ser reaberto o Congresso, certo? Vamos ter oposições, né, a esse regime. Uma oposição, por exemplo, vai ser a Frente Ampla pela Redemocratização, na qual nós vamos ter figuras presentes como Juscelino Kubitschek, João Goulart, Carlos Lacerda. Carlos Lacerda, no primeiro momento, apoia o golpe, mas depois ele vê que a situação é muito complicada e aí ele começa a ficar contra, né? Vamos ter uma censura mais forte contra jornais, né? E aí, nesses jornais, o que a gente vê são umas curiosidades, né? Por exemplo, nas páginas em que os jornais tiveram aí textos censurados, imagens censuradas, às vezes não dava tempo de elaborar uma nova matéria, e eles acabavam colocando poesias, receitas de bolo, enfim, né? Curiosidades. Que a gente vê, por exemplo, né, alguns versos dos Lusíadas, né, do poema do Luiz Vaz de Camões, eles aparecem 665 vezes nas páginas do Estado de São Paulo, entre agosto de 1973 e janeiro de 1975, tá? Para vocês terem uma ideia como é que era essa situação. Agora nós passamos para o nosso ditador presidente sequencial, que seria o Marechal Costa e Silva, que vai estar à frente do governo do país entre 1967 e 1969, né? Ele vai ser eleito pelo Congresso em 67, vai permitir a entrada de capital estrangeiro no país, lembrando que a situação econômica do país era bem delicada, né? O ano de 1968, né, que ele vai estar à frente da presidência, é um ano que tem uma forte ebulição mundial, né? A gente vai ter aí o assassinato do grande líder Martin Luther King, vai ter a ascensão do movimento feminista, do movimento negro, movimento hippie, contestações em torno de governos e padrões instituídos em vários países, né? Vai ter o maio de 68 francês, com os estudantes e operários indo às ruas, a Primavera de Praga, enfim, é um ano bastante simbólico aí, né? E nós vamos ter também aqui no Brasil, né, uma maior movimentação da população diante, né, de alguns acontecimentos desse regime militar, né? Nós vamos ter o assassinato, né, do estudante secundarista Edson Luiz, no Rio de Janeiro, né, numa ação da polícia que ela entra no restaurante universitário da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e porque, né, eles tiveram uma denúncia de que havia panfletagem contra a ditadura lá, e esse estudante secundarista acaba sendo morto, né, e vai ser a primeira morte pública, né, da ditadura, e aí vão ter muitas manifestações, né, contra isso, contrárias a isso, né, por exemplo, a passeata dos 100 mil no Rio de Janeiro, né, que uma passeata foi muito grande, ela reuniu, né, artistas e figuras públicas, né, que estavam à frente dessa passeata justamente para, como figuras públicas, né, justamente para impedir que mais pessoas fossem mortas, porque essas figuras eram muito conhecidas, então a passeata não tinha como ser né, dispersada de frente aí com, né, possibilidades aí de outras pessoas morrerem. Vamos ter as várias greves, né, o início da greve geral em Contagem, em Minas Gerais, também vão ter greves em Osasco, e elas vão ser violentamente reprimidas, né. Festivais de música vão acabar sendo fechados por conta aí, né, dessa repressão que vai crescendo. Em setembro de 1968, a gente ainda tem um embate, né, que vai ficar conhecido como a Batalha da Rua Maria Antônia, em São Paulo, e na qual estudantes do Mackenzie, que em linhas gerais aí, né, são contra, né, eles na a universidade, né, dentro
da faculdade, eles criam um grupo do Comando de Caça ao Comunismo, né? E do outro lado da rua existia a Faculdade de Ciências e Letras da Universidade de São Paulo, e muitas hostilidades aconteciam entre esses dois grupos, né? A Faculdade da Universidade de São Paulo, né, tipo, era, enfim, né, ficava em oposição ao CCC, esse Comando de Caça aos Comunistas, enfim, eles começaram uma grande briga, né, que resultou aí em uso de armas de fogo, principalmente por parte aí dos estudantes do Mackenzie, que acabaram tendo o apoio de militares que chegaram, né, para tentar resolver a situação, e foi uma grande batalha com muitos feridos, e vamos ter também, né, mais um estudante, outro estudante secundarista, o José Guimarães, que vai ser morto, né. Bom, pessoal, aí nós vamos ter, né, ainda nesse ano de 68, alguns deputados do MDB propondo boicotes aos desfiles militares e resistências, né, ao regime ditatorial, né. Nesse ano, os estudantes, né, da União Nacional dos Estudantes vão tentar se reunir para fazer frente a essa ditadura, mas eles vão ser denunciados, e as lideranças vão ser presas, em torno de 200 pessoas presas, né, então vai acontecer uma desarticulação do movimento estudantil, né, e aí, no final de 1968, vai ser decretado o Ato Institucional número 5, que vai vigorar até 1979, e vai ser o endurecimento desse regime ditatorial militar. Vai fechar o Congresso por tempo indeterminado, vai ter permissão para a demissão de funcionários públicos, inclusive juízes que não estivessem de acordo com o regime, né? Apropriação dos poderes executivo, legislativo, judiciário, vai ter o fim do habeas corpus, que é aquele direito de responder em processo em liberdade, né? Possibilidade de suspensão dos direitos políticos de cidadãos por mais de 10 anos, né? Portanto, as pessoas que não seguissem o ato institucional número 5, elas não teriam direito de justiça, né? E aí o regime ditatorial vai fazer uma censura muito mais dura, né? Então, em 1969, entra no nosso poder o general Emílio Médici, e ele vai ficar até 1974, e aí vai ser o auge da repressão, né? Mas também nós vamos vivenciar aí um milagre econômico, uma campanha ufanista, né? Em prol aí da pátria, né? Desse regime. Né, então, vamos ter, por exemplo, né, o DOI-COID, né, então, Destacamento de Operações e Informação, os Centros de Operações e Defesas Internas, os Departamentos de Ordem Social atuando para, qual era a proposta, né, manter a ordem interna no país, né, e aí nós vamos ter muitos presos políticos torturados, assassinatos, né, a FAB, né, a Força Aérea Brasileira, vai, né, liberar e jogar corpos ao mar, né, então pessoas que vão sumir aí, desaparecer durante esse período, né, enfim, vamos ter também a Operação dos Bandeirantes, que é a OBAN, né, então práticas contra direitos humanos, enfim, sequestro de pessoas que são suspeitas de oposição ao regime, proibição completa de manifestações públicas, né, então não vai ter mais a possibilidade de oposição pacífica ao regime, né, e aí a gente vai ver surgir, né, movimentos, né, organizados, por exemplo, pelo Partido Comunista Brasileiro, né, e contra a luta armada, mas, né, nós vamos ver, por outro lado, a formação de grupos guerrilheiros, justamente, né, para desenvolver aí uma luta armada. Então, né, isso vai rachar os movimentos de oposição, né, à ditadura, que já estão bastante desarticulados, justamente por conta aí dessa, né, dessa situação criada, né, pelo governo ditatorial. A questão é que as guerrilhas, né, elas vão ser bastante violentas, vai ter, por exemplo, né, a guerrilha do Araguaia, vai morrer muita gente, né, e aí isso também elas vão acabar se isolando da opinião pública, né, e vão ter uma atividade mais inócua, né.
Mas a gente vai ter, por exemplo, né, o MR8, que vai ser um movimento revolucionário de 8 de outubro, que sequestra embaixadores para conseguir asilos políticos, né, para as pessoas poderem sair do Brasil, né, não serem mortas aqui, pessoas que estão contra o regime e receberem asilo político em outros países, né. E nós vamos ver nesse período também o famoso milagre econômico, como eu já falei, que é um período de crescimento, né, médio do país, né, que o PIB vai aumentar 10% ao ano, né. A gente tem uma conjuntura internacional favorável também ao Brasil, né, um incentivo aí a investimentos de capitais estrangeiros, né, intervenção estatal na economia, né, vamos ter o arroxo salarial, então não vai ter aumento, né, enfim, nós vamos, né, vamos ter uma série de medidas aí que, por um lado, né, aparentemente vão fazer a economia crescer, mas por outro vai promover maior concentração de renda, né, e a gente vai ter muitos empréstimos aí de capital estrangeiro, que vai aumentar, né, a nossa dívida externa para os governos posteriores. Mas vamos ter também a construção de grandes obras públicas, de engenharia civil, né, então as obras faraônicas da ditadura militar. Então, por exemplo, a rodovia transamazônica, que vai cortar, né, a floresta amazônica. Vamos ter aí, né, usina hidrelétrica de Itaipu sendo construída, ponte Rio-Niterói, usina nuclear de Angra dos Reis, né? E isso daí não só, né, ao longo do governo do Médici, né, mas governos posteriores, do Geisel, por exemplo, também, né, continuam com né, esse método de trabalho, né. Durante o governo do Médici, né, nós vamos viver a crise do petróleo, da OPEP, né? A OPEP, que vai aumentar o preço dos barris de petróleo e vai causar uma instabilidade mundial. Isso vai afetar um pouco do milagre econômico vivido no país e vai desacelerar um pouco esse crescimento econômico, né? A gente vai ter uma diminuição, então, de lucros, de empregos, né? E a classe média começa a ser afetada. A violência também começa, né, a violência no primeiro momento contra, né, a violência contra as pessoas que estavam em oposição ao regime, ela, claro, começa a acontecer nas classes mais baixas e classes estudantis, operários, mas a opinião pública começa a perceber que tem coisa de errado, né, pessoas somem, e aí começa a se ter um movimento aí da opinião pública contrário, aí algumas atitudes, né, em alguns pontos, né, não são em todas as cidades, a ditadura militar, ela, por exemplo, nas grandes capitais, ela é muito mais ferrenha, muito mais extremista do que, por exemplo, em algumas cidades do interior, né, então, mas a gente começa a ver aí algumas pessoas falando, poxa, mas o vizinho sumiu, cadê o meu vizinho, né, nossa, fiquei sabendo que o irmão da fulana também sumiu, o que está acontecendo, né? Então, algumas pessoas começam, né, a procurar e a querer saber o que está acontecendo. Então, a gente começa a ver aí que o movimento ditatorial começa a ser questionado, né, os militares começam a ser questionados, né, mas, ao mesmo tempo, a gente vê que, né, os movimentos, né, de esquerda, do operariado, dos estudantes, eles ainda não têm força, né, para pressionar a reabertura, né, por exemplo, da democracia, mas a gente começa a ver surgir de novo essas manifestações aí contrárias à ditadura militar em várias camadas sociais, né. E aí o que o general Ernesto Geisel vai fazer no governo que ele assume entre 1974 e 79, ele vai propor uma abertura lenta, gradual e restrita da ditadura militar para a democracia, novamente. E, então, a gente começa a ter, né, essa reestruturação da democracia. Mas, ainda durante o governo do general Geisel, a gente vê, por exemplo, o assassinato do jornalista Vladimir Herzog, da TV Cultura, numa prisão política, né, que foi aí, na época tentou se forjar que ele tinha se suicidado, mas foi comprovado um assassinato, né. Então, mesmo com essa proposta de abertura do regime, continua tendo muita gente morrendo, né.
E aí, em 1978 a 80, a gente vê, por exemplo, né, a Democracia Corintiana, que é uma organização do time de futebol, né, de forma democrática, então com a figura do Sócrates, do Casagrande, articulando esse movimento contrário aí à ditadura militar. As greves do ABC, né, da região aí do entorno de São Paulo, né, vão também começar a falar contra, né, e começa a surgir a figura do Lula, né, e aí em 1978, né, a gente tem o fim do AI-5, né, então vai ser permitido de novo as manifestações coletivas na rua, né, então a volta aí de alguns artistas que estavam exilados, a repressão começa a ser reduzida, né. E aí nós entramos, então, na presidência do general Figueiredo, que vai de 1979 a 1985, né, e a gente vai ver aí que ele vai continuar com esse processo, né, então, de abertura, né, do regime militar, mas vai ser aprovada, né, em 1979, a lei da anistia, que é geral, ampla e restrita. Essa lei, ela dá anistia para todo mundo, eles dizem que é tanto para os militares quanto para quem foi contra o regime militar, mas que cometeu crimes políticos. E isso daí faz o que? Aconteceu uma desconstrução aí da ditadura militar, né? A gente vai ter a revogação também do ato institucional número 2, então volta a ter o pluripartidarismo, vários partidos políticos vão voltar a existir, né? E aí nós começamos aí, então, a ter os movimentos pelas diretas já, né, que vai ser uma das maiores campanhas aí populares, né, desde o início do golpe militar. E aí, em 1985, são decretadas as eleições indiretas, né, e o Tancredo Neves vai ser eleito, mas ele morre antes de assumir, aí a gente tem o Sarney assumindo o governo e encerra-se, então, esse período da ditadura militar.